Bom, vamos à resolução da quarta questão da prova do nível 3 da BMEP do ano 2022. Bom, essa questão ela diz basicamente que um número é chamado de zero ímpar quando ela possui um número ímpar de algarismo zero. Por exemplo, o número 102 é um número zero ímpar, porque tem apenas um algarismo zero, portanto é zero ímpar. Mas o número 1020 não é zero ímpar, porque possui dois algarismos zeros. Portanto, não pode ser zero ímpar, beleza? Bom, aí no item A questão pergunta: quantos números zero ímpares de dois algarismos existem? Agora vamos parar um pouco para pensar. Eu tenho que ter um número ímpar de algarismo zero. Se eu tiver dois números zeros ou algarismos zeros, já deixa de ser um número zero ímpar. Sem contar que 0, 1 e 1, isso aqui é a mesma coisa. Um zero à esquerda não faz diferença. Então, os únicos casos que a gente tem que considerar são esses aqui, ó. O 10, o 20, o 30, o 40 até o 90. Portanto, existem 9 números zero ímpares de dois algarismos. No item B, ele vai um pouquinho mais longe e ele pergunta: quantos números zero ímpares de 3 algarismos existem? Bom, então vamos supor que eu tenho um número qualquer aqui do tipo ABC. Concorda comigo que A não pode ser zero? Porque se A for zero, a gente vai ter um caso semelhante a esse daqui. Vai deixar vai deixar de ser um número de 3 algarismos e vai passar a ser um número apenas de 2 algarismos. Então, A pode ser quaisquer valor diferente de zero. Só que perceba o seguinte, eu só posso ter quantos zeros? Só posso ter um zero. Porque se eu tiver dois zeros, já deixa de ser zero ímpar. Concorda? Então, a gente vai ter o caso em que o zero aparece em B e o caso em que o zero aparece em C. Então, a gente vai ter que tomar aqui 3 decisões, beleza? Então, A pode assumir qualquer valor de 1 a 9. Então, aqui tem 9 possibilidades. Agora, vamos supor que o B é zero. De quantas formas diferentes eu posso escolher essa casinha aqui? De 9 formas diferentes. Então eu tenho 9 vezes 9, que dá quanto? 81. Agora a gente vai calcular o segundo caso, quando o C é zero. Então aqui é zero. Quantas são as possibilidades para essa casa aqui? Há 9 possibilidades, certo? O mesmo vale para essa casa aqui. Então aqui também há 9 vezes 9, que dá 81. Portanto, existem 81 mais 81, que é igual a 162 números zero ímpares de 3 algarismos. Aí no item C ele pergunta: quantos números zero ímpares de 5 algarismos existem? Então, vamos supor que eu tenho o número do tipo A, B, C, D, E. Agora, perceba o seguinte: quantos zeros eu posso ter? Ou eu tenho um zero, ou eu tenho 3 zeros. Eu não posso ter mais de 3, porque se eu tivesse 4, deixaria de ser zero ímpar. Então, eu vou ter que dividir em casos, quando tem um zero e quando tem 3 zeros. Agora, perceba o seguinte: quando a gente tem apenas um zero, a gente pode ter o seguinte: a gente pode ter A, 0, C, D, E. A gente pode ter A, B, 0, D, E. A gente pode ter A, B, C, 0, E. E a gente pode ter também A, B, C, D, 0. Então perceba que o 0 ele pode aparecer em A, ou em B, em C, em D ou em E. Então a gente vai ter que tomar quantas decisões? A gente vai ter que tomar 4, ou melhor, 5 decisões. Agora perceba o seguinte: para essa casa aqui tem quantas possibilidades? Tem 9 possibilidades, porque pode ser qualquer número de 1 a 9. Agora, quantas possibilidades tem para essa outra casa aqui? Também é 9 possibilidades, porque eu posso usar qualquer número de 1 a 9. Aqui também 9 possibilidades, aqui também 9 possibilidades. Vamos supor que o zero está aqui nessa casa. Beleza? Então aqui só tem uma possibilidade, porque o zero vai estar aqui. Então, perceba o seguinte: como a gente pode ter 4 permutações, o zero pode aparecer aqui no C, no D ou no E, a gente tem que multiplicar esse total por 4. Então, a gente vai ter 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, tudo isso multiplicado por 4. Então, quanto é que vai dar isso aqui? 9 vezes 9 vai dar 81 vezes 81 vezes 4.
Bom, eu não vou fazer esse cálculo agora porque eu tô gravando, depois eu faço. Agora vamos analisar outro caso. O outro caso é quando a gente tem 3 zeros. Quando a gente tem 3 zeros, pode acontecer o seguinte, a gente pode ter A, B, 0, 0, 0. A gente pode ter A, B... Não. A gente pode ter esse caso aqui, ó. A, B, 0, 0, 0. A gente pode ter A, 0, 0, 0 e a gente pode ter outro caso que é A0, C0, 0, ou a gente pode ter outro caso que é A00, D0. Então perceba que o zero ele pode variar de 4 formas diferentes: 3 no início, 3 no final, 1 no início, 2 no final, ou 2 no início e 1 no final. Então, de quantas formas eu posso fazer isso aqui, né? A gente vai ter que tomar 5 decisões novamente. Então, para a primeira decisão, eu tenho 9 possibilidades, porque eu posso escolher quaisquer número de 1 a 0. Então, vamos supor que os zeros vão ficar aqui, vai ficar outro zero aqui e vai ficar outro zero aqui. Perceba que para essa casa aqui, eu também tenho 9 possibilidades. Agora, a gente tem que multiplicar isso aqui e multiplicar por quanto? Por 4, porque a gente tem 4 cenários. Quando a gente tem 3 zeros no final, ou 3 zeros no início, 1 zero no início e 2 no final, ou 2 zeros no início e 1 no final. Então, vai ser 9 vezes 9, 81. 81 vezes quanto? 81 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então, a gente tem essas possibilidades aqui. Agora a gente vai resolver essas multiplicação e depois somar. Então, a gente vai ter aqui, ó, 81 que multiplica 81. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 8, 64. Então, a gente vai ter aqui quanto? Ó, 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 64. Então, vai dar 1, 16. Vai 1, 6, 5, 6. E isso aqui tudo multiplicado por 4. Então, a gente vai ter 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 6, 24. Vai 2, desce o 4. 4 vezes 5 dá 20. Com 2, 22. Vai 2, 2. 4 vezes 6, 24. Com 2, 26. Então, a gente vai ter isso aqui somado com 324. Então, a gente vai ter 8. A gente vai ter aqui 6, 5, 6, 2. Portanto, existem 26.568 números zé ímpares de 5 algarismos, beleza? Lembrando, galera, que essa aqui é a minha solução, foi exatamente assim que eu fiz no dia da prova. Eu não tenho certeza absoluta de que esse é o resultado correto, porém, meu raciocínio tá certo e é isso, beleza? Depois eu vou fazer a questão número 1 e vou tentar fazer a questão número 6 também quando ela sair. A questão número 2 eu consegui fazer, mas só o item A e o item B. O 3 eu só consegui fazer o item A, infelizmente. O mesmo vale para o 5, que é com essa probabilidade. Mas eu acho que dá para conseguir pelo menos a menção honrosa. É isso, valeu, falou e esse foi o vídeo.